e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolve, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias enquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizadas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo do fundo do nosso coração, Jesus. E a Ti, Deus de misericórdia, nosso Pai, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, para estudarmos as cartas de Paulo. Esse apóstolo abençoado que nos faz refletir sobre as nossas ações na terra, como estamos, Senhor, agindo diante das leis divinas. Esse apóstolo, Senhor, que nos inspira a seguir os teus ensinos e a seguir os ensinamentos do Mestre, que é um ensinamento de puro amor. Que não tenhamos temor de nada se seguirmos teus passos. Ai, Senhor, abençoe a nossa caminhada. Sabemos que é longa essa jornada, mas que tenhamos fé, coragem e a certeza de que estará sempre ao nosso lado, não nos deixando sozinhos quando erramos ou quando nos desviamos do caminho. Que possamos, Jesus, permanecer fortalecidos pelo teu amor, pela tua paz, hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. A todos muito boa noite. Estamos aí no dia 14 de maio de 2025 e vamos dedicar esse estudo ao apóstolo que se despediu ontem de nós, né, do plano físico, né? Sabemos que ele foi muito bem amparado pela mensagem que nos deixou. Eterna gratidão ao nosso querido Divaldo Pereira Franco e que ele possa depois trabalhar muito mais no plano espiritual, nos ensinando de lá também. Então, o estudo de hoje vai ser dedicado a esse nosso querido irmão, Divaldo Pereira Franco, desencarnou ontem à noitinha, no dia 13 de maio. Muito bem, gente. Nós estamos aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos iniciar aqui o... Confere comigo, tá? Sempre se eu me equivoco onde paro, tá? Mas na minha marcação a gente parou no versículo 15, positivo? E operante. Ok. Então, o que a gente falou até agora no capítulo 5, né? O Paulo está abordando bastante a esperança, abordou a vida eterna, a transição da vida terrena para a vida celestial. Nós falamos muito da casa eterna, falamos aí da ressurreição, que esse corpo físico ele é temporário, esse corpo físico está sujeito à deterioração. Então nós temos uma terra prometida por Deus, por isso que a gente tem que trazer esperança, temos que levar a motivação, temos que superar essas aflições do mundo. Então, Paulo vai destacar bastante que enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos no caminho do Senhor. Então, nós temos que essencialmente viver pela fé, viver pela esperança. Então, ele está nesse capítulo 5, pelo menos eu estou registrando, ele está sempre nos conscientizando que todos nós devemos sempre avaliar a nossa consciência. Por isso que ele fala que a gente vai ter que prestar contas uma hora, né? No tribunal de Cristo, né? Uma metáfora ali. Então ele, né, semana passada a gente falou sobre Jesus, que ele morreu por nós, vamos falar mais sobre isso aí. Então a gente entra aí nesse versículo 15, já com esse pequeno resumo. Deixa eu só aceitar aqui. Então vamos lá, gente. Versículo 15. Ora,
Ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Olha só, ele está falando assim, ele morreu para que todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si. Ou seja, ele morreu para que tenhamos o que, gente? Vida. E vida em abundância. O que nós já passamos aí na carta aos Coríntios, a gente viu? Não sou eu, mas quem vivo. É Cristo que vive em mim. É isso aqui. Então, a verdadeira vida cristã, a característica, ela é viver para Cristo. Ela é viver com Cristo. Em vez de viver para mim mesmo. Em vez de viver para o meu ego. Ou seja, eu tenho que refletir a minha nova identidade, que é o caminho com Cristo. Então eu tenho que aplicar isso na minha vida diária. Fazendo o quê? Fazendo escolhas. Quais são as escolhas que eu faço? Eu analiso as minhas escolhas, eu penso nas minhas escolhas, eu reflito nas minhas escolhas. As escolhas que têm os valores e os ensinamentos de Jesus? Quais são as nossas? Oi? É um novo Adão, né, Sidney? Isso, pô, perfeito, é o novo Adão, é a nova aliança, é o novo Adão. Esse é o Adão que vai dar certo. Esse é o projeto Jesus Cristo. Esse é o projeto Jesus Cristo. Né? Então, para onde a nossa bússola está apontando? Isso, gente, é chamado, que a gente conhece na doutrina espírita, transformação moral. Isso é chamado transformação espiritual. Gente, por favor, cristão não é religião. Cristão não é religião. Cristão para Paulo é estar no Cristo, é viver a moral do Cristo. É diferente. Cristão não é religião. Para Paulo é viver o Cristo, é viver no Cristo, é viver para o Cristo. Eu posso ser budista e ser mais cristão do que um cristão. Concorda comigo? Então, cristão não é religião. Então, existem pessoas que estão dentro da moral cristã, mais do que nós, mais do que é cristão. Né? Então, sim, a gente vai até falar bastante disso, a gente já falou muito, que é a sarx, a carne. Então, o cristão é crucificar a carne, é crucificar a sarx, é crucificar as más inclinações. Então, para isso eu tenho que ter o quê? Autodomínio. É desafiador? É desafiador. Mas ninguém falou que seria fácil esse processo de regeneração. Ninguém falou que é fácil. Né? Para a gente escorregar, para a gente tomar as escolhas erradas, a gente foi. Junto, Maria vai com as outras. Agora, o processo de regeneração é um processo árduo, desafiador, de subida. Com o Cristo. Tá aí o que ele falou. Né? Mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Ou seja, eu estou vendo Cristo, gente, ressuscitado. Eu não vejo Cristo morto. Eu não vejo, para Paulo, gente, isso é coisa bem depois de Paulo, agora de cabeça eu não vou saber, essa crucificação, o colocar o Cristo crucificado, para Paulo nunca existiu Cristo crucificado. Essa idolatria pela imagem do Cristo crucificado, com todo respeito, para Paulo isso não existe. Para Paulo só existe o quê? Cristo ressuscitado. Cristo vivo. Não é o Cristo morto. Não é o Cristo morto. Né? Ali naquela imagem do Cristo, que a gente possa crucificar as nossas mais tendências, as nossas mais inclinações. Eu colocar ali meu egoísmo, meu orgulho, minha vaidade, minha soberba. Que eu possa fazer isso aí. Né? Alguma colocação? Vamos para frente. 16. Por isso, doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Ó, mais uma vez, Paulo está enfatizando a nossa união com Cristo. Só uma observação. Cadê aqui? Mesmo se conhecemos Cristo.
a expressão em Cristo, né? Até estou adiantando, está no versículo 17. Eu fiz uma anotação aqui, eu acabei puxando para o 16, mas ela está no 17, eu já estou adiantando aqui. Essa expressão em Cristo, ela em Paulo, nós vamos achar 164 vezes em Paulo. A expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. O que isso significa? E é muito importante. Isso é uma união espiritual. Estar em Cristo é, em Cristo, união espiritual. Tá? É uma união espiritual. Então, toda vez que você vê em Cristo, a gente tem que traduzir assim: eu tenho que estar mais perto, eu tenho que estar mais unido, eu tenho que estar mais próximo, eu tenho que estar unido espiritualmente, né? Então, assim, essa união com Cristo é a nossa grande participação ao nosso conceber a Deus. Então, nós temos que compartilhar dessa herança que Ele nos deu, é de voltar para casa. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. Paulo afirma que não conhecemos ninguém segundo a carne. Não conhecemos. Por quê? Porque somos espíritos. Os espíritos serão reconhecidos por estar em quê, gente? Em Cristo, na vida espiritual. Conheceram Cristo segundo a carne, né? Igual está colocando aqui. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos mais. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu conheci segundo a carne, mas o homem ressuscitou, então eu não conheço mais. Eu conheço Ele em espírito. A letrinha D aí da BJ é muito boa, Sidney. Do 17 aí, ó. Letrinha D. Olha só, o centro dessa nova criação, que diz respeito a todo o universo, é o homem novo, criado em Cristo, para uma vida nova, de justiça e de santidade. Aí vem comparar o novo nascimento do batismo. Isso. Né? Boa, eu até assinalei também essa letrinha D, me passou aqui, mas obrigado pela observação. E, inclusive, aqui uma das referências que ele coloca é Gálatas 6,15, que a gente vai estudar muito isso aí. Aliás, também, né, eu não sei se existe uma carta fácil de Paulo, tá, gente? Mas o Gálatas a gente vai apertar bastante o nosso coraçãozinho, tá? Mas, enfim. Então, é o homem novo, né? É o que ele fala, já não o conhecemos mais. Por quê? Depois que ele ressuscitou, a carne ficou para trás. Quanta coisa ele fez depois de ressuscitar? Né? Ele andou até Emaús com 2 discípulos, tomou refeição com Pedro, né? Esteve com Maria Madalena, esteve com os apóstolos. Nossa, ele fez tanta coisa, gente. Por isso que o Cristo é ressuscitado. O Cristo traz essa mensagem da imortalidade. E Paulo, para isso, gente, para Paulo, isso é ponto vencido. Não se discute. Paulo, ele não sabe, ele não tem como expressar a imortalidade da alma. Por isso que ele está usando de metáfora. Para poder a gente atingir esse objetivo que hoje para a gente é muito mais fácil. Né? Então, Cristo teve ressuscitado com um monte de afazeres. Né? Se você pegar as histórias de Humberto de Campos, né, A Vida Escreve, Contos e Pontos, né, você vai ver mais histórias ainda de Cristo ressuscitado. Né? Sidney, eu fico pensando aqui o seguinte, 2 coisas. Para nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, essa visão de Cristo descrucificado, ela é natural, né? Justamente por causa, inclusive, dessa bibliografia que você traz, onde nós aprendemos com os espíritos sobre a imortalidade da alma e qual foi a mensagem que ele trouxe. Agora, quando está aqui escrito que se alguém está em Cristo, então eu fiquei pensando, na doutrina espírita também não me lembro dessa expressão em Cristo com naturalidade, com frequência, muito no catolicismo. E eu refleti, então aonde que eu vou encontrar? Eu pensei aqui o seguinte, quando Jesus disse para os apóstolos que serão conhecidos por muitos se amarem. Então,
aonde nós podemos dizer que é estarmos em Cristo? Exatamente. Porque Pode? o amor, é claro. O amor, assim, a sua observação foi muito boa. A gente não vê essa expressão na doutrina espírita em lugar nenhum, né? Não me lembro, inclusive, nem na codificação, embora eu acredito que tenha em algum lugar, mas não posso afirmar. Mas para nós estar em Cristo é o amor, né? É a lei de amor, justiça e caridade. Isso está em Cristo, né? Isso estar com Deus é o que Ele nos ensinou. Então, quando você traz essa observação de que os seus apóstolos, os seus discípulos vão se conhecer por muito amarem, mas não é eu amo a Márcia, eu amo a Verônica, eu amo a Joelma, é amar a todos, até os seus inimigos, até os seus adversários, até as suas aflições, até aqueles que são contra o seu pensamento. Por quê? Porque na expressão desse amor é que vem a carta viva do Evangelho. Na expressão desse amor é que você está em Cristo. É assim. Então a gente consegue fechar esse círculo. A gente consegue. É o amor. Porque é igual a gente fala, se eu amo só os da minha família, se eu amo só da minha tribo, o que eu sou diferente dos judeus daquela época? Eles faziam isso. A diferença foi que Jesus trouxe que eu tenho que amar o meu inimigo. Eu tenho que perdoar o meu inimigo. A diferença foi essa. Aí a coisa ficou diferente. A coisa ficou diferente. Porque Jesus, quando traz a mensagem, ele se baseia no judaísmo. Ele se baseia na Torá. Só que ele eleva o conceito da mensagem dele acima daquilo ali. Olha, a Torá diz isso aqui, mas eu digo isso. Olha, a Torá fala isso aqui da oração, mas eu digo que você tem que fazer isso aqui. Olha, a Torá fala que você tem que colocar a oferta lá no gasofilácio, mas eu falo isso aqui. Então ele eleva todos os conceitos para o amor, para as leis de Deus. Por quê? Porque aqui já tinha ficado totalmente com leis que não levavam a lugar nenhum. O amor, ele extrapola qualquer comportamento. A pessoa que ama, a pessoa que tem esse sentimento, você vê de cara. Você sente. Vamos trazer o nosso Divaldo? Não é uma pessoa que amava? Não é uma pessoa que correspondeu o que Cristo deu para ele e muito mais? Você sente isso independente de qualquer religião. É o que a gente falou. Ser cristão não é religião. Para Paulo, isso é muito bem fundamentado. Gente, vocês podem pegar qualquer comentarista. Tem uns mais protestantes que eles levam muito para a letra. Mas, em geral, eles sabem que para Paulo, ser cristão é viver como Cristo, não é estar debaixo de uma casa de pedra. Você lembra que a gente falou que a igreja, o templo, o centro espírita é um acessório? É um acessório. Isso tudo tem uma importância para me levar no aspecto moral. Mas aquilo é um acessório. Se eu endeusar o meu acessório, eu estou fazendo a mesma coisa que os judeus fizeram com o templo. Aquilo é um acessório que nós precisamos para poder chegar lá. Ok, gente? Tranquilo, Márcia? Sabe o que eu acho também? Que a gente vivenciar o evangelho, que eu acho que é o mais difícil, né? Porque a gente compreende, mas vivenciar mesmo, seguir né, a mensagem do Cristo é a gente estar em Cristo, mas é difícil, né? É desafiador. É desafiador. Mas quando a gente já consegue, né, o pouco que a gente já consegue, a gente já está em Cristo, né? Hoje nós estamos estudando na doutrina espírita as cartas de Paulo. Que traz a mensagem de Jesus de amor. Não é? Então, né? assim, a gente está junto com o Consolador Prometido,
com Jesus e trazendo Paulo, que foi um grande imitador. Então, para quê? Para poder a gente ter subsídios para nós fazermos as nossas escolhas corretas. E somos espíritas cristãos, Espíritos né? cristãos. Exatamente. Isso aí. Eu acredito, você falou que na doutrina a gente não acha estar em Cristo, né? Eu acho que também estar em Cristo seria a plenitude, né? Mas, em compensação, ele nos mostra o caminho para atingirmos essa plenitude. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o quê? Para atingir a plenitude. Quando ele diz, perdoai 70 vezes 7. É o quê? É o caminho. Agora, estar em Cristo, para mim, é o quê? É atingir o ápice. Eu até acredito, Angê, que a gente tenha isso em pequenos momentos. Eu vou dar um exemplo. A gente estava falando de mediunidade aqui. Quando você, vamos falar dentro de uma mediunidade, quando você recebe um espírito sofredor, quando você faz um esclarecimento, quando você aplica um passe e te dá uma sensação de que dever cumprido, eu consegui, eu me superei, eu fiz isso, apesar do medo que eu tive, eu consegui. Isso aí, para mim, na minha opinião, na opinião do Sidney, é um vislumbre. Eu não estou falando, é um vislumbre do que é estar em Cristo. É um vislumbre assim, é um momento assim de, nossa, me senti pleno, satisfeito, estou feliz comigo mesmo porque eu consegui. Eu estive aqui, eu dei comunicação, eu esclareci, eu apliquei um passe, eu dirigi uma reunião, eu fiz tudo bem feito. Sabe, aquilo ali é como se fosse assim, nossa, eu tive um vislumbrezinho, uma centelha assim de o que é estar isso 24 horas por dia. Acredito que é um flash nosso. Dá aquela sensação de serenidade, de paz, De né? bem-estar. Porque o mundo é muito cheio de distrações, né? Exatamente, tá vendo? Como que a gente tem essas sensações assim? Você enche o peito, você chega a se emocionar pelo seu serviço e você leva aquilo para o Cristo. Assim, obrigado, gratidão. Então, esse é um êxtase. Esse é o que Paulo, é o que Estevão sentiu. É o que Paulo depois sentiu. Então, são as fagulhas. Entendeu? Mas é por isso que eu acho que estar é plenitude, porque ele diz, é nova criatura. É isso aí. E nós estamos ainda caminhando, percorremos atalhos, né? Então, ainda não atingimos a plenitude de constância. Exatamente, de constância e velocidade. Hoje, a gente sabe o caminho para estar em Cristo. A gente sabe o caminho. A gente sabe o caminho. Entendeu? A gente não pode estar, não vai estar em Cristo, mas a gente sabe o caminho. Que eu quero chegar lá. É isso que o Paulo quer demonstrar. É isso que Paulo está querendo demonstrar. As bem-aventuranças é o caminho. É o caminho, gente. Né? É o caminho. Os mansos, os humildes, os misericordiosos, é o caminho para estar em plenitude com ele. Exatamente. Ser nova criatura. Mas, Ângela, a gente está se dedicando à caridade, a gente está estudando, a gente está fazendo bem, Mas a gente esse é está o na caminho, tentativa. Maria. Esse é o caminho.
É o Esse é o caminho. caminho. Tá? Esse é Eu o não acho que a caminho. gente, para estar em Cristo, a gente precisa ser um espírito superior. Eu acho que a gente está caminhando para estar em Cristo. Mas a gente Então, já tem tá. algumas ações, atitudes, as transformações do homem novo, já é um passo. A gente já está em Cristo. Eu sei, é minha opinião. Não acho que a gente tem que estar Nós já perfeito, temos a ser um vontade, homem perfeito. Oi? né? Nós já temos também a vontade de estar, que já é De um passo. estar. É. Por isso que eu falei, a gente sabe o caminho, a gente percorre o caminho. É claro que nós somos imperfeitos, estamos no prova de expiação, não vamos escorregar, não vamos derrapar aqui, às vezes vamos fazer uma escolha errada, entendeu? Mas a gente sabe o caminho de volta, a gente sabe o caminho da regeneração, a gente sabe o caminho da reconciliação. Hoje a gente sabe o caminho. Ninguém pode dizer aqui que não sabe. As nossas responsabilidades são outras. Hoje a gente sabe. A gente sabe que se eu escorreguei, como que eu faço para voltar? Eu falei mal de alguém, eu briguei, como que eu faço para me reconciliar? A gente sabe. Então, esse movimento, até concordo também com a Marília, quando você faz esse movimento de retorno, ali você esteve em Cristo. Você não vai estar em Cristo 100%. Aí a gente é espírito puro, né? Mas a gente sabe o caminho. E a gente tem esses vislumbres, entendeu? Eu estou fazendo a caridade, eu estou aqui. Isso a gente está preenchendo o nosso tempo. Estamos nos planificando. É disso que a gente precisa. E já que a gente entrou aí no versículo 17, só para oficializar, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. O que a gente tem para interpretar isso aqui? É uma fala mais espírita que tem, né? É tudo que a gente está falando aqui. Então, sim, essa nova criatura é o que a gente falou. É símbolo da esperança, da renovação, da transformação. Só que essa transformação, ela tem que ser visível. Ela tem que ser diária. Ela tem que ser diária. Todo dia eu tenho que aprender E é alguma o que coisa. próprio Paulo vivenciou e é o que ele procura mostrar, né? É o que ele procura viver. 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 Né? Então, assim, a gente tem aqui nesse versículo 17 um versículo dos mais citados, dos mais famosos de Paulo. Né? A gente tem aqui. Mas é uma transformação moral, segundo a imagem de Jesus. Gente, vocês podem marcar esse versículo 17, por quê? Porque esse é um tema paulino. A transformação é um tema paulino. A transformação para viver em Cristo é um tema paulino. Você vai encontrar isso em todas as cartas dele. Né? E olha que aqui o contexto está. Ele acabou de fazer uma carta severa, que a gente vai entrar nela, tá? E aqui ele já está amenizando. E mesmo assim ele consegue introduzir esse tema. Né? Então a gente fala em Cristo. Olha o que aconteceu com Maria Madalena. Ela se transformou. Ela mudou de vida. Se tornou o quê? Uma nova criatura. É o que ele está falando aqui. O que aconteceu com Zaqueu? Né? E olha que eu não estou falando dos apóstolos. Eu procurei aqui pincelar e sem falar de apóstolo. Tá? Será que Nicodemos mudou depois? Né? Milhares de curas que ele fez. Leprosos, cegos, mudos, tudo. Quem foram os que se transformaram para segui-lo? Quem que se transformou para segui-lo? Quem? É diferente, gente. É diferente. Por isso que Jesus fala, a maior das curas é a cura moral. Lembra da história lá? Eu esqueço o livro, a Nobre Lavínia. Esqueço o livro da Amélia Rodrigues,
Quem lembra o último capítulo? É o último capítulo. Eu esqueço o livro. É o último capítulo do livro que eu não lembro. É, Nobre Lavínia. Entendeu? Ah, eu sei, alguém vai lembrar aí. Mas foi isso. Ele não curou da sua paralisia, mas curou-a moralmente. 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Um leproso voltou para agradecer. Ou seja, de 100% curado, 10% retorna para agradecer. Será que essa é a base nossa? A gente está em quantos por cento? A gente está entre os 10 ou a gente está entre os 90? Tá vendo? Então, essa expressão está em Cristo é uma expressão totalmente espiritual. Totalmente espiritual. É uma relação, por isso que eu falei lá no início, é uma relação íntima, é uma relação espiritual com Cristo. É uma comunhão com Ele. É uma comunhão com Ele. É uma comunhão do meu ser com o ser de Cristo. E através dessa comunhão, eu vou entrar num processo de aperfeiçoamento, de transformação, de depuração, de regeneração. Ah, luz do mundo. Márcia está mostrando aí. É o capítulo 20 ou é 30 o último? 25, quer ver? Peraí. Não foi nenhum nem outro. 25, a cura real. A cura real. Muito obrigado. A cura real. Tá aí. Vale a pena. Vale a pena. Essa está em Cristo. Essa estava em Cristo. Ela não teve a cura da paralisia, mas obteve a resiliência e estava plena. Estava plena. Do mesmo jeito que a serva que toma conta dela também está em Cristo. Aliás, ela é a serva. A Lavínia é a serva da Romana, não? A Romana que está conversando com ela, não é? É a Patrícia que está conversando com ela, a serva que teve a cura. A Romana que está perguntando para ela, mas você teve com Cristo, você está aí paralítico esse tempo todo aí, não é? Me corrija se eu estiver errado, Márcia. Mas é a Patrícia, a Romana, que conversa com a serva que ela está paralítica. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso. A Lavínia é a serva, não é? Aqui, exatamente, começa assim. É como vos digo, nobre Lavínia. Os cristãos constituem grupo e continua a história. É isso aí. Aí redarguiu a outra. Falas, Miriam, como se os conhecesse. Então, a nobre Lavínia é a que está doente. Isso. E a Lavínia fala com a Miriam. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Muito bom. Então, voltando aqui, ó. Essa expressão em Cristo, gente, pode assinalar, pode marcar de vermelho, pode passar a caneta marca-texto, porque essa é a expressão máxima que Paulo conseguiu subtrair da plenificação com Cristo. É estar em Cristo. É o que ele foi. É o que ele terminou a sua existência. É isso aí. tem Emmanuel, hein? Ah, tem o Emmanuel. Ah, só rapidinho, né? Aqui, ó. Quando ele fala cadê? Eis que se fez uma realidade nova. Realidade nova é nova criatura, né, gente? Realidade nova criatura é regeneração. Nós estamos regenerando. Inclusive, é até bacana a gente fazer isso aqui, porque a gente estudou no versículo 14 que temos morrido em Cristo. Depois, no 15, a gente viu que a gente vive com Cristo. E agora é em Cristo. Né? É um ato de amor. É um ato de amar a si mesmo. Sidney, repete aí, por favor. Achei isso muito interessante. No versículo 14, deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. No versículo 14, o que aconteceu? Temos morrido com Cristo. Olha lá. No versículo 15, ele fala que nós temos que viver com Cristo. Por quê? Porque um morreu, porque todos morrem. Então a gente tem que viver.
E agora, no versículo 17, nós estamos em Cristo. Ele faz, gente, uma escada para você chegar aqui. Essa foi a didática de Paulo. E eu me lembrei da missa, quando eu ia à missa, que fala em Cristo, por Cristo, com Cristo. Então é aqui que tem a base. Aqui. Só que com outro sentido. Lembra? Com outro Ok. sentido. Na verdade, se você pegar esse em Cristo paulino, ele substitui todos esses aí. É uma expressão máxima que eu falei. Esse em Cristo é a expressão máxima. Máxima que você vai colocar aí. Tá? Esse versículo 17, por ser tão bonito, Emmanuel fez 5 mensagens dele aí. 5. Nós não temos hoje a nossa amiga Jane, que traz cada marcação aí dos Emmanuels aí. Mas nós temos aí, ó. Deixa eu ver aqui. Nós temos uma mensagem. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Temos palavras de vida eterna. Deixa eu puxar aqui o caminho de verdade e vida. Caminho de verdade e vida, a mensagem é 7. Exato. E olha, posso falar? Pode. Emmanuel, nesse aqui, vai trazer justamente aquilo que eu pensei. Olha o que ele fala. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo, bem explicado, tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. O que é isso? Isso é plenitude, é tudo. E no último parágrafo ele diz, lá no finalzinho, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Quer dizer, a plenitude está em Cristo é quando a gente já tudo. Esse é o caminho. É estar em Cristo. Ele diz, né? Estar à porta do Cristo. Sim. Nós estamos o quê? No caminho, estamos ali na porta. Só atingimos a plenitude de estar com Ele em tudo nessa 100%. renovação 100%. É isso que eu quis dizer. Né? O caminho a gente está percorrendo, mas não, a gente ainda não está aqui nesse tudo renovado. Vai demorar mais um pouquinho só. Um bocadinho só. Pouca coisa. Pouca coisa. Para Deus, pouca coisa. Para quem tem eternidade, mas para nós, vamos lá no caminho. Então, nós temos 5 mensagens aí. A Anja falou aí do caminho, verdade e vida, do tudo novo. Tá? Tem uma mensagem, do Palavras de Vida Eterna, 125. No convívio com Cristo,
muito boa. Ele trata de pessoas que reclamam, que dramatizam tudo, engrandece discursos fúteis e pobres. Se novo em Cristo, isso não irá produzir mais frutos. Ou seja, quando ele passar para a nova criatura, isso vai deixar de produzir fruto. Então, sim, cada mensagem que Emmanuel está colocando aqui, eu não vou passar uma por uma aqui. Mas, se vocês leram e quiserem trazer agora, é o momento. Porque são 5 mensagens, todas elas, gente, são excelentes, tá? Eu destaquei aqui, eu também destaquei essa do Tudo Novo e essa do Palavras de Vida Eterna aqui, que eu gostei bastante. Um pouquinho mais que as outras. Se alguém quiser falar aí alguma coisa das mensagens, fica à vontade aí. Se não, eu passo para frente. Tudo bem? Gente, leiam as mensagens de Emmanuel, hein? Sempre leiam. Vamos lá. Olha, versículo 18. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Como que eu interpreto esse versículo aqui, gente? Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. Como que eu interpreto isso aqui? O que eu posso falar desse versículo aqui? Já que dentro desse versículo aparece a nossa palavrinha. E como que eu posso interpretar isso aqui? O que significa que nos reconciliou consigo por Cristo? Seria essa amizade com Deus, ou essa aliança com Deus, que até então era cheio de si, um Deus que condenava, que castigava, e aí eles passam a ter uma nova reconciliação, enxergar um Deus diferente através do Evangelho de Jesus. Exatamente. Sendo Cristo espelho de Deus, uma nova criatura eu vou me formar, eu preciso me reconciliar. E essa reconciliação passa por Cristo. Eu pensei também na transformação que o Paulo viveu, de Saulo para de Saulo para Paulo. Nessa reconciliação também que foi preciso fazer, né? Que ele sempre vivendo a lei de Deus. Pensei nisso aqui. Ele chegando mais para o final da existência dele, ele já tinha ideia de muita coisa que ele passou, mas ele, nesse momento ele estava vivendo isso tudo, sendo apedrejado, preso, né, enganado, muita coisa ele já estava vivendo em nome do Cristo, muita coisa mesmo. Então, mas eu acho que serve para todo mundo. Essa transformação é a nossa transformação moral que a gente falou um pouco atrás. É quando a gente sai do homem velho, tem um novo, para o homem novo, quando a gente consegue dominar as nossas más inclinações, então a gente está reconciliando. Isso tudo vem de Deus. Isso aí, e exatamente, a fonte é Deus, ele está falando aqui. A fonte é Deus. O plano de regeneração é de Deus. Eu estou imerso nesse plano. Mas para eu ficar ativo, eu tenho que me reconciliar. O Cristo é o agente. Igual a gente está falando, a gente vai trilhar esse caminho. É o caminho, é o caminho. É isso aí. É o Cristo. Eu peguei aqui o termo reconciliação na teologia. Na teologia. Eu vou ler para vocês. Né, eu aprofundei nessa palavra, já que apareceu aqui, e eu trouxe na teologia o que significa essa reconciliação aqui. Olha só o que eles falam. No grego encontramos o vocábulo katalade, que indica uma transformação completa. Essa palavra grega é usada nos escritos clássicos para indicar o câmbio de moedas. A ideia de modificação é inerente a esse termo. Já que esse termo veio de câmbio de moedas, eu estou pegando uma moeda e transformando em outra. Captou? Eu pego uma moeda e transformo em outra. Ele veio desse aí, mas eu vou continuar, tá? Ó, em sentido religioso, aparece com a ideia de modificação
nas relações entre um homem e Deus. A reconciliação nas páginas do Novo Testamento consiste do livramento conferido ao homem de suas dificuldades, por ele mesmo criadas, e que ele, por sua arrogância e perversidade, causou sobrevirem contra si mesmo. Tal homem perdeu o fator divino. Gente, o que eu li não é espírita. Sim, mas nós espíritas, o nosso câmbio é o amor. Sim, Não então, existe moeda de troca. gente, a reconciliação é isso aqui, ó. É você fazer esse câmbio, é o movimento. É o amor. É isso. Nosso câmbio é o amor. São as escolhas que nós fazemos em direção a É isso Cristo. aí. Por quê? Porque, olha que ele fala assim, a reconciliação nas páginas do Novo Testamento consiste no livramento conferido ao homem de suas dificuldades. Mas esse livramento a gente sabe que não é de graça. Tá? Não é de graça, não é gratuito. Por quê? Porque ele fala aqui que nós mesmos criamos as nossas dificuldades. Se nós mesmos criamos as nossas dificuldades, nós temos que criar as nossas facilidades. Se nós mesmos criamos outro caminho. Ou seja, é uma completa mudança. É o ato de mudar, é o ato de reconciliar. Reconciliar não é um verbo passivo. É um verbo ativo, é um verbo dinâmico, é um verbo de caminhar, é um verbo de andar, é um verbo de sofrer. É um verbo de estabelecer a paz. Não é de graça, mas é restituir essa graça de Deus, teologicamente falando. Tá? É tudo que a gente colocou, nova aliança, nova criação, o Adão novo. Nós precisamos de uma palestra sobre isso. Você está convidado a falar sobre isso, apresentar o tema desta forma. Entendeu? Vamos ver uma data em breve. Muito interessante. Vamos ver uma data em breve. A Verônica está aí, ela gosta de falar, ela pegou, ela gravou também, tá? Tudo de bom. Beleza. Não transfere não, a transformação é sua. Essa lhe compete. Boa. Desliga o câmbio. Desliga o câmbio. Ô, Sidney, pode ser também uma resposta aos coríntios, porque havia muitos inimigos de Paulo ali, né? Que falavam que ele não era apóstolo porque ele não conviveu com Cristo, ele não ouviu de Jesus essas palavras. E Paulo começa a responder a esses contraditores com o seu próprio comportamento. Exatamente. Com a sua mudança de conduta, que é isso que você falou. É o câmbio. É essa reconciliação. Os detratores, os difamadores, vocês estão observando como que Paulo está agindo para que aqueles vejam o Cristo através dele, mas ele não está difamando ninguém. Ele não entrou na sintonia de ficar respondendo, de ficar acusando, de ficar apontando o dedo. Ele não entrou nessa sintonia. Paulo não reagiu. Paulo agiu. Apesar que depois, quando a gente pegar a carta severa, aí a gente vai tirar umas conclusões. Mas, enfim, Paulo não entrou nessa sintonia. Tá? E é muito bonito isso, é um grande aprendizado para a gente. É um grande aprendizado. Um aprendizado que a gente tem que, né, quando vir uma injustiça, uma difamação, como que eu devo me portar? É um aprendizado para a gente. Não é fácil, gente. Ninguém está falando que é fácil, não. Agora, o interessante, também, já que, né, o tema era da reconciliação, eu fui buscar biblicamente esse tema dentro da Bíblia. E tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, esse tema ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Eu fui buscar lá em Gênesis, no capítulo 33, a reconciliação de Jacó e Esaú. Eles brigaram. E depois de anos de conflito, anos de separação, Jacó se aproxima de Esaú com humildade, com arrependimento. E a reconciliação que está lá descrita lá, ela é simbolizada pelo quê? Pelo um abraço, em lágrimas, a restauração dos relacionamentos. Gente, Levítico, capítulo 16, o dia da expiação, que a gente conhece pelo dia do Yom Kippur, é um dia da reconciliação. É o dia da reconciliação com Deus.
É claro que em Levítico está falando que essa reconciliação, gente, ela vem através de sacrifícios. Por quê? Ele está simbolizando ali a purificação dos pecados, está simbolizando ali a restauração do relacionamento entre você e Deus. Mas é o dia da reconciliação, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Em Isaías, que é um profeta que eu amo, que eu adoro Isaías, através de Isaías, Deus convida o povo à reconciliação. Isaías, no capítulo 1, logo no capítulo 1, sem querer colocar, mas no capítulo 1, versículo 1, quem sabe Isaías já chama o povo de Israel de prostituta. Ele já começa chamando o povo de Israel de prostituta porque eles se prostituíram. Mas enfim, no versículo 18 desse capítulo 1, Isaías fala o seguinte: vinde e então discutamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ele está falando o quê? O projeto de disposição, de perdoar, de restaurar, ou seja, de reconciliação com Deus. Sim, aí só, para finalizar, tinha muitos, eu escolhi esses aqui, tá? Finalizando em Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, 23 e 24. É a importância da reconciliação nas relações interpessoais que Jesus nos mostrou. Se você estiver apresentando sua oferta ao altar, e ali quando você for, você se lembrar de algo que tem o seu irmão contra você, deixa a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar com ele. Depois volta e faça sua oferta. A expressão máxima de reconciliação. Isso. Ou seja, né, Sidney, a reconciliação ela é universal. Ela é com Deus, ela é com a gente mesmo, ela é com todos. E Jesus, quando ele fala assim, deixa a sua oferta e vá reconciliar com seu irmão, isso é poderoso demais, porque ninguém deixava oferta. Não existe deixar oferta. Você pagou a sua oferta, você está lá, você vai deixar a sua oferta, vai lá. Isso, para Jesus, a reconciliação, ela é prioridade. Ela é prioridade. Se você lembrou, você coloca isso e vai reconciliar. Ela é prioridade. Prioridade. Isso é poderosíssimo. Para o povo da época, o judeu ouvindo isso, eu vou deixar minha oferta para reconciliar com meu irmão? Que ideia é essa? Por isso que Jesus foi um revolucionário da moral. Ele fala da oferta aqui, Jesus fala da reconciliação aqui em cima. Né? Então esse foi um pequeno estudinho da reconciliação, tá? Mas nós vamos ouvi-lo, hein? É muito importante. E, assim, em todos esses aspectos que a Verônica também conseguiu fazer um resumo sucinto, nós entendemos o porquê do ministério, não é? Imagina isso, um ministério da reconciliação. Você ingressar nesse ministério, o que você tem que fazer? Quais são os pré-requisitos para você estar lá? Gente, né? Ó, a Joelma está falando aqui que tem no Salmo 51. Reconciliação com Deus. Isso, Salmo 51. Esse aí eu planilhei, mas eu não falei não. Mas o Salmo também é muito bonito. Salmo 51. Os Salmos são muito bonitos também, viu, gente? Muito bacana. Vale a pena. Se a gente for estudar tudo que a gente quer também, a gente fica... É Velho Testamento. Eu tô lendo, viu, Joelma, o Evangelho do Pseudo Mateus. Já li o Evangelho de Maria. Evangelho de Pseudo Mateus, muito bom. O Evangelho de Maria, excelente. O Evangelho de Tomé, descrevendo a infância de Jesus, é muito divertido. O Evangelho de Tomé eu acho lindo. Não, mas o da infância de Jesus, ele fala que Jesus ressuscitou mortos na infância. Ele mostra Jesus irritado, amaldiçoando
É muito interessante o Evangelho de Por Tomé. isso que foi colocado para escanteio. Exatamente, esse aí você coloca aqui assim. Tomé é polêmico. O Tomé é muito polêmico. Tomé já foi polêmico naquela época. Imagina escrevendo o Evangelho dele. Com aquele ímpeto de duvidar de tudo. Você imagina ele escrevendo, gente. Com aquele perfil dele. Então você tem que colocar, pormenorizar o que ele está falando ali. Mas o Evangelho de Maria é muito bonito. O do Mateus, do pseudo Mateus, que ele conta a história de Joaquim, de Ana, dos pais de Maria. É muito bonito também. Vamos para frente. Ó, passou o horário aí, já está quase acabando. Deixa eu ver se versículo 18 a gente fez, né? Ministério da Reconciliação, muito bonito, pode assinalar isso aí. Versículo 19. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Gente, isso é muito bonito. É muito bonito. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. Se você for colocar que Deus falava por Cristo, isso fica muito mais bonito ainda. Então, olhando esse versículo, nós vamos ver que a reconciliação ela vem da parte de Deus. Ela é oferecida ao homem por meio de Jesus. É o que nós estamos falando aqui hoje. O homem tem que se esforçar e tomar as escolhas certas para retomar esse caminho da reconciliação. A reconciliação, gente, através desse versículo aqui, ela é um plano divino. É um plano divino. E ela envolve o quê? O amor que nós falamos. Envolve a justiça. Envolve a misericórdia. Envolve isso tudo. E olha que bonito que Paulo falou. Não imputando aos homens as suas faltas. Ou seja, ele não está te acusando de nada. Ele não está acusando os homens das suas faltas. Ele é enérgico com o mal. Como foi com a mulher adúltera. Mas ele não está te acusando. Ele não veio para acusar. Gente, isso aqui é muito bonito, não imputando aos homens as suas faltas. Por isso que ele trouxe a palavra de reconciliação. Por isso que é importante você reconciliar com você mesmo. Porque ninguém te acusa. Quem te acusa é a sua consciência. Ninguém te julga. Ninguém né? te julga. Ninguém te julga. O que o Cristo falou para a mulher adúltera? Cadê seus acusadores? Não os vejo. Pois então vai e não peques mais. Ninguém te julga. Ele não está imputando os homens suas faltas. Né? O Cristo é o consolador principal. A doutrina espírita é o outro consolador, mas ele é o consolador principal. Ele é o expoente da consolação. Ele é a expressão máxima que Deus nos colocou aqui. Deus falava por ele, gente. Deus falava por ele. Gente, 8 horas em ponto. 8 horas aqui. Vamos respeitar esse aqui. Vamos parar aqui. Se vocês quiserem, semana que vem, se vocês tiverem estudar a reconciliação, quiser trazer alguma coisa nova que leu, a gente abre, não tem, a gente sempre vai ter espaço, sempre para a gente fazer uma retrospectiva, tá? Então, assim, se acharem alguma coisa, podem trazer semana que vem para o nosso estudo. Então, nós paramos aqui. Semana que vem é dia 21 de maio de 2025. Alguém quer fazer alguma observação final aí? Pra gente encerrar, tá tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo, hoje o estudo foi um pouquinho mais denso, mais apertado, mas é o texto, né, gente? É o texto. E para vocês que já acompanharam Carta aos Romanos, a primeira carta aos Coríntios, e a gente está chegando agora, você vê que a gente já está desenvolvendo muito mais. A gente está pegando a ideia de Paulo com um pouco mais de facilidade. Né? A primeira carta aos Romanos, gente, a carta aos Romanos ela é a prova.
Se o cristão dali, o cristão espírita continuou, é que vocês merecem estar aqui mesmo. Porque a carta aos Romanos foi a prova de fogo mesmo, tá? A gente começou por uma das mais difíceis, a mais extensa. Né? Positivo, gente. Muito bom. Então vamos fazer a nossa oração final. Vamos agradecer ao Mestre, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, a todo esse processo que nós estamos passando atualmente. E agradecer, gente, conforme nós lembramos no início dos nossos estudos, ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele que foi o Paulo de Tarso dos tempos modernos, o qual nós estamos estudando aqui da maneira mais pura e simples. Agradecer aos seus livros, às suas palestras, agradecer a saber tanta coisa do mundo espiritual através das suas mãos, através da sua mediunidade. A sua benfeitora Joana de Ângeles, conhecemos Filomeno de Miranda, conhecemos vários espíritos e que trouxeram mensagens reconciliadoras, consoladoras para o nosso ser. E agradecemos por estarmos encarnados e vivermos esse momento. Vivemos Chico Xavier, vivemos Ivone do Amaral Pereira, Caibá Chútel, vivemos Jerônimo Mendonça e agora Divaldo Pereira Franco. Agradecemos a doutrina espírita que ofereceu esse enorme banquete para nós. Somos responsáveis, mas também somos muito amparados. A ti, Divaldo Pereira Franco, todo o nosso agradecimento, todo o nosso reconhecimento pela obra que tu deixastes e que nós, que ficamos aqui, possamos honrar essa obra, estudá-la, nos aperfeiçoarmos e, como o próprio Paulo falou, vivermos em Cristo, que foi o que Divaldo Pereira Franco nos deixou, viver em Cristo. Agradecemos essa espiritualidade benfeitora que passou pelo nosso lar, nos apaziguando, fluidificando e magnetizando. Agradecendo toda a espiritualidade da FEAC, que tem nos amparado todos esses anos. Obrigado a Jesus, obrigado a Deus, obrigado a Divaldo Pereira Franco. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite. Um beijo para vocês. Beijo. Excelente noite. Boa noite.